E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Legal? Fala, Diogão. Consegue me ouvir? Dá um oi aí se vocês estão conseguindo. Beleza, que bom ter vocês aqui, Tiba. Agradeço a presença, cara. Obrigadão mesmo. Rosária, que bom. A Fabi tá entrando aí, a conexão tá subindo. Rafa, né? Olha só. Valeu, Rafa. Valeu pela presença. Obrigadão. A gente já já vai começar. Carla, a gente vai começar nosso bate-papo aqui com a Fabi, que ela vai falar um pouquinho pra gente aqui dessa diástase, né, cara? Muito comum, né? E a gente fala muito pouco sobre isso nos nossos treinamentos, principalmente. E nada mais ela para nos ajudar nesse sentido. Boa noite, Fabiana. Que bom. Olá, boa noite. Boa noite para todos. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo 100%, ótimo demais. Eu O som vou. tá ok? O som está perfeito, a imagem está ótima, a luz está boa. São nossas dificuldades, né, de se ambientar com tudo isso, né? Ah, é verdade. Eu vou fazer logo as apresentações, porque como é um tema que tem bastante coisa, a gente tem que aproveitar para falar, porque a nossa última live que nós tivemos, a gente estourou o tempo e a gente vai tentar não estourar o tempo hoje. Eu vou tentar. Eu tenho essa dificuldade que eu Beleza. falo muito, tá bom? Um abraço aí. Vixe, Maria. Eu não falo nada, então. Quase nada. Quase nada. Eu vou deixar a Fabi se apresentar para vocês. Acho que a maioria que está aqui já me conhece, né? Eu sou o professor Pablo, sou especialista em fisiologia do exercício e sou coordenador da Faculdade Anhanguera de Brasília. Então, nós abrimos essas lives para dar oportunidade àquelas pessoas que têm bastante conhecimento ou na mídia poder falar um pouquinho do seu conhecimento. A Fabi é uma amiga, né? Não é só uma excelente profissional que é uma amiga, né? É daqui de Brasília, mas está no Rio de Janeiro, morando já há algum tempinho, está um pouquinho longe da gente, mas continua aqui fazendo seus trabalhos também via online, onde muita gente começou agora, ela já faz isso há muito tempo, e ela vai falar um pouquinho dela e do que ela já faz para a gente. Então, Fabi, está presente para todo mundo. Primeiro eu queria agradecer o convite. É um prazer para mim poder compartilhar um pouco da minha experiência e do que eu sei um pouquinho com, não só com você, como com todos. Você já conhece há um tempo, então a gente já troca experiências já tem um tempinho. Bom, como o Pablo falou, eu sou formada em fisioterapia desde 2009. Trabalhei um tempo na área e aí eu senti que estava faltando alguma coisa. Na realidade, foi mais por discriminação assim das pessoas não deixarem eu fazer meu trabalho direito e falar que, isso você não pode fazer, isso é da educação física. Assim como vocês devem ouvir muito, isso não, vocês não podem fazer, é da fisioterapia. E aí eu gostava da área de esportes, né? Então não queria ouvir mais isso na realidade. Que aí, se alguém chegasse para mim, você não pode fazer isso porque você não é da educação física. Ai, amiga, eu sou sim, eu vou fazer sim. E aí eu caí na educação física e fui fazer, também por gostar de esporte, enfim. Vou tentar resumir um pouquinho, senão vai ser uma hora só falando da experiência. E aí, quando foi em 2010, eu comecei educação física. Surgiu a oportunidade de eu fazer um intercâmbio e aí eu morei um ano no Chile, fiz educação física lá no Chile, então foi uma experiência assim incrível ver como as outras pessoas tratam a educação física, né? Eu confesso que eu fiquei muito espantada, porque a visão que eles têm do Brasil é que todo mundo aqui é esportista, todo mundo gosta de futebol, todo mundo pratica esporte. E lá
eles acham que eles não são. E para mim foi o contrário. Para mim, lá eles praticam muito mais esporte do que aqui, para vocês terem uma ideia. Eles têm ginástica artística, ginástica rítmica, tênis, fora os outros esportes normais, na educação física da escola. Então, isso é obrigatório nas escolas lá. E todas as crianças lá, eu tive que fazer estágio lá, e aí a gente foi para as escolas, e todas as crianças lá simplesmente adoram educação física. Diferente daqui do Brasil, que eu acho, né? Que pelo menos na minha época, quando eu fazia educação física, a grande maioria fugia da educação física. Arrumava desculpas, sempre era só os meninos que jogavam bola. Não sei hoje como mas as meninas, no máximo era queimada, não tinha outra coisa. Professor chegava e jogava bola na quadra e falava, beleza, tá aí. E lá eu tive uma experiência muito diferente quanto a isso. E aproveitei para trazer um pouco disso. Como eu atuava aqui em Brasília como fisioterapeuta, e eu ia continuar, quando eu voltasse, né, utilizar a educação física dentro da fisioterapia, eu queria utilizar isso com os meus pacientes, com os meus alunos, e foi isso que aconteceu. Bom, voltei para o Brasil, terminei a educação física no Brasil, abri um estúdio de Pilates, já tinha 3 anos que eu estava atuando na área de Pilates, quando, por questão divina, eu tive que me mudar para o Rio de Janeiro, e aí me mudei para lá e tive que fechar o estúdio aqui. Atualmente eu estou fazendo MBA em gestão empresarial, termino esse mês que vem, aliás, se Deus quiser. Muito bom, muito bom. E é isso, fiz um resuminho, assim, tentei fazer um resuminho da minha experiência profissional. E desde 2017, como o Pablo falou, que muitos agora estão começando a atender virtualmente, fazer acompanhamento. Desde 2017 eu já venho nessa luta, tentando, como as pessoas daqui não queriam, gostavam do meu trabalho, e aí não queriam perder o contato ou perder a progressão do que a gente vinha trabalhando, eu sugeri a eles que nós continuássemos virtualmente, sendo que eu vinha uma vez ao mês aqui em Brasília. Atualmente, hoje eu estou aqui em Brasília, mas por conta do Dia dos Pais, mas eu moro no Rio. E aí, uma vez por mês, eu vinha a Brasília e atendia pessoalmente. E durante o resto do mês, eu acompanhava virtualmente. Lembrando, gente, que a Fabi ela não falou tudo, não, mas eu vou falar. Ela tem vários artigos publicados em revistas internacionais importantes sobre educação física, né? Ela também trabalhou com atletas, né? Ela foi fisioterapeuta de várias equipes aqui em Brasília, principalmente equipes universitárias. Então, ela tem um vasto trabalhei também, desculpa, esqueci de falar. Te interromper rapidinho. Eu trabalhei também com 1 ano, mais ou menos, com o projeto do Joaquim Cruz, que era de atletismo, né? E aí, isso foi em 2013. Quando foi mais ou menos em 2015, eu acredito que por conta de verba, eles cancelaram o projeto. Mas aí eu trabalhei como fisioterapeuta desportiva, atendendo os futuros atletas, que o projeto era visando 2020, Tóquio 2020, de atletismo. É bastante coisa, viu, gente? É bastante coisa, então vamos aproveitar. Então vamos começar a falar dessa tal da diástase. Então, minha primeira pergunta e a dúvida de todo mundo que veio aqui no direct. O que é essa tal de diástase abdominal? O que é isso? Que tá na moda, né? Todo mundo, principalmente a mulherada. Ai, meu Deus, diástase. Então, diástase, ela acontece no músculo reto femoral, ela é um afastamento desse músculo. Então, geralmente, acontece em gestantes a partir do 2º trimestre. Naturalmente, a mulher gestante ela vai ter diástase. A diferença é que a grande maioria volta ao normal depois que você ganha o bebê, devido à questão hormonal, né? Quando você está gestante, você tem alterações lá de progesterona, estrógeno,
e da relaxina. E a relaxina, ela faz com que o músculo, ele dê aquela... Não é uma relaxada, mas como se ele ficasse mais maleável para a barriga poder expandir e o bebê crescer naturalmente durante a gestação. E quando você tem o bebê, naturalmente esses hormônios vão voltando ao normal e por conta da própria amamentação, tem uma outra liberação de hormônio e aí essa relaxina, ela diminui e o músculo vai voltando ao normal. Só que o que acontece? Muitas mulheres não conseguem voltar ao normal. E aí fica com o músculo abdominal, o reto abdominal, afastado. E aí quando você vai fazer o exame, você vê lá, cabe 2 dedos na barriga da mulher, por exemplo. Tem um espacinho que aí, se você for fazer o exame, cabe 2 dedos. Ou para mais, né? E aí depende de mulher para mulher. Lembrando que não acontece só em gestantes. Tem muita gente que pensa que acontece só em gestantes. A diástase pode acontecer também em ex-obesos, por conta da flacidez. Em pacientes que já também por conta da flacidez. Tá tudo ok? Eu já vi. Só de vez em quando que o sinal cai um pouquinho e volta, mas tá tranquilo. Acho que o pessoal conseguiu ouvir aí que não é só em gestantes que acontece, né? Ex-obesos, né? Eu já vi pessoas de bariátrica também que reclamam bastante dessa flacidez abdominal, né? Eu já vi atletas de fisiculturismo por treinarem bastante e depois terem que parar os treinos e não conseguir com as mesmas intensidades, criarem também por conta da dilatação, algumas coisas nesse sentido, tá? E... Voltou? Aqui. Voltou, estamos te ouvindo. E normalmente como ocorre? Fora a gravidez ali, a gente tem ali algumas outras possibilidades de acontecer sem ser a gravidez e essas pessoas obesas? Como ocorre normalmente? O sinal da Fabi está meio lento. Voltamos. Então, fora a gestação, nós temos a diástase, ela pode acontecer em outras ocasiões, outras patologias, né? Ou em outras pessoas, na realidade. Porque a diástase, ela não é uma patologia, ela é apenas uma condição muscular. Pode acontecer em pacientes ou pessoas ex-obesas, alunos, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, pessoas que têm mulheres que têm idade superior a 35 anos, isso tudo por conta da relação hormonal. Mulheres que já tiveram gravidez, então, geralmente, a diástase, quando a mulher não consegue recuperar, ela é mais em segunda, terceira gestação. A primeira, geralmente, ela consegue recuperar. Ela volta ao normal. Depois que ela tem um bebê, ela volta ao normal. Mas mulheres que têm várias gestações têm essa dificuldade em retornar a musculatura para o lugar. Bebês que tenham mais de 4 quilos também pode acontecer. E o que muita gente não sabe, e às vezes olha a foto lá do bombadão e acha bonito, em pessoas que pegam muito peso de forma incorreta. Então, homem ou mulher que pega muito peso de forma incorreta, você pode até ir lá e fazer o percentual de gordura, não vai ter 4% de gordura, mas vai ter diástase, porque não tem força muscular de abdômen, por incrível que pareça. A gente crê muito que essa história, né? Só grávida, e a gente vê que não é só isso, né? A gente tem que abrir um pouquinho mais a mente, estudar um pouquinho mais sobre o assunto para poder entender realmente o que acontece. Exatamente. Sabendo disso tudo, o que a gente tem mais como complicador, né? O que pode mais causar essas problemáticas? Porque a gente vê as mulheres tentando se cuidar, depois no final, minha barriga vai voltar ao normal. E às vezes piora a situação, né? Ela não consegue cuidar disso. Como é que a gente faz isso, Fabi? Então, é indicado sempre você fazer um trabalho de fortalecimento antes.
Isso a gente fala não só para diástase. Todo ser humano precisa trabalhar o músculo, porque chega em determinada idade você vai perdendo massa muscular. E não é só na questão de hipertrofia, de definição, é uma questão de força de sobrevivência mesmo, se a gente for pensar assim. Você precisa andar, você precisa ter músculo para poder movimentar, para poder caminhar, para poder sentar, para poder falar, para poder comer. Você precisa de ter uma musculatura ativa ali. Então, se você faz um trabalho de fortalecimento, de tonificação, previamente, a probabilidade de você ter uma diástase e mantê-la depois de ter ganhado o bebê e não conseguir retornar é muito menor. Pode acontecer? Pode. Cada pessoa é uma pessoa, é diferente, tem uma resposta diferente, mas a probabilidade é bem menor. Então, se indica fazer um trabalho prévio. Se você já faz atividade, faz fortalecimento muscular normal, não estou falando só abdominal, porque você não tem que fortalecer só um grupo muscular, você tem que fortalecer toda a faixa abdominal, que ali então tem oblíquo, tem transverso, tem outros músculos ali envolvidos, não só o reto abdominal. Se você trabalha essa faixa, então a probabilidade de você não ter pós-gestação, ela diminui bastante. E assim, a gente não conseguiu tratar. Um abraço pro Elson aí, que foi o nosso inaugurador nas nossas lives aí. Abração, Elson. Como é complicado nesse sentido, né? A pessoa continua com o abdômen frágil e sim, o que pode ocasionar além, né? A gente sabe que a postura atrapalha bastante, né? E qual é o complicador maior que nós temos aí? Muitas mulheres, vamos olhar na questão das mulheres, assim, que tá muito em moda, tenho diástase e vou fazer cirurgia. É muito por conta da estética. Só que tem outras complicações. Não é só a estética que vai afetar. Porque quando você tá com a diástase, você fica com aquela barriguinha protuberante. Isso eu tô falando nas pessoas que não são malhadas. As pessoas malhadas, você vai olhar o abdômen dela, o que você vai notar é só uma distância entre o reto abdominal de um lado e do outro. Exatamente. Essa mesma visão. Então, tá aqui o abdômen da pessoa e tem essa brecha aqui no meio. E aí você vê isso. Nas pessoas... o senhor O pessoal vai mandando abraço, eu vou mandando abraço. Nas pessoas que não são malhadas a ponto de ter essa definição assim visível, tem a barriguinha protuberante. Ela pode ser tanto superior, inferior, quanto no meio, que é na região umbilical que a gente fala. Fora essa questão estética, que é o que mais incomoda, visualmente falando, as mulheres, tem dores na região lombar, pode ter a complicação de ter hérnia umbilical. E aí, nesse caso, já é um caso que pode vir a ser cirúrgico, vai depender do tamanho da hérnia, do tamanho da diástase. Nem todos os casos são cirúrgicos. Atualmente, tem gente que... Tem alguns autores que dizem que a diástase até 3 centímetros, ela já é um caso cirúrgico. E isso é um absurdo, porque 3 centímetros você consegue retornar, dependendo da pessoa, do exercício que você tá passando, porque às vezes você passa um exercício e o exercício não é correto. Tem gente que acha que, é fraqueza muscular, então eu posso fazer abdominal. Não, abdominal é totalmente contraindicado, porque aí você vai aumentar a diástase. Porque imagina o seu músculo tá aberto e aí você vai fazendo, vou colocar aqui para entender. Aí você vai fazendo abdominal. Aí olha o que ele vai fazendo. Ele vai afastando. E você tá fortalecendo, só que você tá fortalecendo ele no lugar errado. E aí tem alguns exercícios que são contraindicados, né? Além da hérnia umbilical, tem problemas posturais, então, que aí também entra dor na região lombar, por conta de vergonha, de ter a barriguinha protuberante, então você acaba arqueando a torácica, então você acaba prejudicando outras regiões do seu corpo. É comum ver muita hérnia de disco nesse sentido, né? O pessoal vai se encurvando e vai causando hérnia de disco, que aí acaba atrapalhando a lombar, né?
Isso, Em vez de não por melhorar, causa da diástase. A mas diástase, pela... ela não vai causar hérnia de disco, mas é uma complicação. Vamos supor, você não tratou a diástase e aí você tá com dor lombar e você começa a compensar. E aí sim, você pode vir a ter outras complicações, mas a hérnia de disco em si não vai ser por conta da diástase. De hérnia mesmo, você pode ter hérnia inguinal, pode ter hérnia umbilical, algumas hérnias que estão ali na região abdominal mesmo. Mandar um abraço para esse rapaz aí chamado Arthur. Tá? Obrigado, viu, Arthur? Obrigada por prestigiar. Obrigado, viu? Muito feliz você estando por aqui, tá? Fabi, então vamos lá. E como é que a gente identifica a diástase, né? Como a gente viu aí, algumas mulheres voltam ao normal rapidamente, outras não, mas como a gente identificar isso? Pode ser feito o exame a pessoa mesmo, se ela desconfiar, ela deitada, com a perna semi-flexionada, deitada de barriga para cima, em decúbito ventral, né? De barriga para cima, e ela simula um abdominal. Quando ela simula esse movimento de abdominal, a barriguinha dela vai fazer como se fosse uma cuiazinha assim em cima. Então, ela não vai ficar nem toda redondinha e nem chapada. Ela vai fazer esse movimentinho aqui. E aí, você pode... Isso. E aí, é como se fosse uma pontinha na barriga. E aí, você pode... Opa, tem alguma coisa diferente. Você ainda não tem certeza se é diástase. E aí, o que você vai fazer? Coloca o dedo na barriga mesmo, aonde deu essa parte mais elevada, e simula novamente o abdominal. Quando você faz essa simulação, seu dedo vai afundar. E aí você vai sentir exatamente as paredes do reto abdominal. E aí você pode verificar ali, mais ou menos, dependendo do dedo de cada pessoa. O meu eu sei que é 1 centímetro, então se eu tenho 3 dedos, vai ser 3 centímetros de diástase que tem ali. E a maneira mais correta que tem para você ver a diástase e saber o tamanho correto é o ultrassom. Então, tá vendo, né, galera? Dá para fazer em casa, né? Dá para fazer tranquilo, sem se desesperar, né? Até mesmo o Cuidando, professor né? pode fazer, no meu caso, que sou fisioterapeuta e professora, então a gente pode fazer o exame. Quando você vai atender seu aluno, você sempre faz uma avaliação antes para saber como você vai tratar, o que você vai fazer com ele, para onde você vai direcionar, e nessa avaliação, seja de circunmetria, de antropometria, você acaba fazendo uma avaliação corporal. Então, o próprio professor pode fazer esse teste, e aí, sugestivo de diástase, e a pessoa quiser ter certeza da distância, ela pode pedir para o ginecologista mesmo, ou para o médico clínico geral, o exame de ultrassom, e aí fazer o ultrassom, e lá você vai ter certeza da distância, do tamanho. E tanto da largura quanto do comprimento, se é muito superior, se é só na região umbilical, se é muito inferior. Entrando nessa situação que é muito inferior ou muito superior, a gente tem alguns tipos de diástase, né? Explica pra gente. Isso, que é a supra-umbilical, que ela você começa a medir 2 dedos acima do umbigo. A umbilical, que é na região do umbigo. E a infra-umbilical, que você também mede 2 dedos abaixo do umbigo. Abaixo do umbigo. O Josimar perguntou aí, né? O Josimar é um aluno de educação física, Fabi, que além de tudo é bombeiro, né? Trabalha pesado, faz força, pega muito peso também, é um cara forte. O que a gente indica para esse cara aí? Ele está perguntando aqui, né? Ele falou que fez cirurgia de hérnia em 2002, já tem bastante tempo. E se há alguma contraindicação para tais abdominais. Como fisioterapeuta, eu não passaria para você abdominal simples, esse abdominal que está todo mundo acostumado a fazer, que vai lá, fica deitado, e particularmente eu não gosto desse tipo de abdominal. Eu, Fabiana, quem gosta, ok, deve defender o seu pensamento, mas eu tenho, de acordo com os estudos em relação à coluna vertebral, para proteção de hérnia de disco, seja cervical quanto lombar, eu particularmente não gosto de utilizar esse tipo de abdominal. Você pode fazer vários tipos de fortalecimento com prancha lateral, prancha, como já tem
desde 2002, já tem bastante tempo, se você não teve nenhuma recidiva, tem que ver qual tipo de cirurgia que foi feita, se era uma hérnia muito grande, se você colocou uma rede, que tipo de rede você colocou, se seu corpo não teve rejeição a essa rede em nenhum momento. Então, tudo vai depender de como foi esse seu período todo pós-cirurgia. Se você colocou, não teve rejeição, tá tudo ok, nunca mais teve recidiva da hérnia, sua hérnia está no mesmo lugar desde o dia da cirurgia, nunca teve nenhuma alteração, então você pode sim fazer. Não tem, para mim, não tem nenhuma contraindicação de você fazer uma prancha, por exemplo. Mas se a pessoa, às vezes a pessoa não se sente confortável, tem receio, ou se eu ficar de barriga para baixo, fazer uma flexão que seja, eu vou estourar porque geralmente quando você faz uma cirurgia de hérnia, você coloca uma redinha para você segurar aquela hérnia e ela não sair mais dali. Tem que ver também se o caso dele, porque nem toda hérnia umbilical é por conta de diástase. Então, se o problema dele teria que analisar ele mesmo para ver se a hérnia dele teve alguma outra ligação que não for diástase. Se for diástase, existem outros tipos de exercícios que você pode fazer para poder fechar aquela diástase e não prejudicar, não ter nenhum problema com a hérnia. Eu já ainda vou além, né? Já são 18 anos praticamente aí, e nesses 18 anos aí, hoje já é bombeiro militar, então provavelmente ele já fez bastante coisa aí. Foi uma redinha. Eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tive hérnia inguinal, bilateral, né? E eu tenho uma pequenininha também umbilical. No meu caso, ela não me atrapalha em nada. Então, porque ele é muito pequeno. Então, a gente tem que fazer uma boa avaliação para saber realmente o tamanho e essa gravidade para a prescrição das atividades físicas. Porque muitas vezes, nenhum exercício vai ser ruim para você, porque você tem ali quase nada. Mas, às vezes, é um tamanho grande e a gente também não toma o cuidado necessário e vai fazer o simples, que é o abdominal mais simples, e acaba prejudicando. Então, uma boa avaliação do seu professor, do seu fisioterapeuta, no caso das meninas, o ginecologista, isso é muito importante. Então, na prescrição, quando o pessoal vai perguntar qual é o melhor exercício, primeiro, vamos fazer uma boa avaliação. Vamos realmente saber o que está acontecendo, para depois que a gente possa prescrever conforme cada caso. Né? No caso do Josimar aí, esse é um cara que pode fazer tudo, é um cara que nada todo dia, né? É um cara que treina todos os dias, 18 anos aí, e não teve reincidência, então tá perfeito. Só tem que tomar cuidado que, por exemplo, às vezes a hérnia ela é pequenininha, mas você não sente nada e aí você faz determinados exercícios, acompanhamento, ok. Mas, por um acaso, você fez o exercício errado e você está fazendo aquele exercício errado, você pode aumentar a sua hérnia. Então, uma questão que tem que ser sempre bem acompanhada e fazer com profissionais qualificados, né? Não vamos fazer com todo mundo, com qualquer. Pegar exercício na internet sem saber se você pode fazer. Lembrando que não adianta só pegar peso, né, meu povo? Lembrando que o peso também aumenta a incidência das hérnias e da diástase, né? Então, não é só pegar peso. Exatamente. Né? Vamos lá. A gente já falou que obeso tem, homem tem, bariátrico, mas a gente não falou de tratamento. Como é que a gente trata a diástase? Eu sei que tem um monte de coisa, e agora tem os exercícios da moda, que depois eu quero que você fale especificamente do exercício da moda, porque é moda hoje, mas você já trabalha e já tem bastante tempo com o exercício da moda. Eu não vou falar não, vou deixar o pessoal curioso. Então, para tratamento da diástase, vai depender do tamanho da diástase e se tem alguma outra complicação ou não. Vários autores dizem e são de acordo que diástase patológica é a partir de 5 centímetros somente. Então, abaixo disso, se você não tiver nenhuma complicação, você consegue resolver com exercício. Tem uma técnica que se chama técnica Tupler, que ela não é só exercício, ela é um exercício com uma cinta, não é uma cinta qualquer, então não vá comprar uma cinta qualquer que não vai resolver.
Muito pelo contrário, as cintas gestacionais que geralmente se indicam pós-parto, ela tem um objetivo, é só para o pós-parto, não é para tratamento de nada, porque ela causa uma pressão contrária. Então, ao invés de você aproximar, você causa uma pressão que você estufa os órgãos internos contra a parede abdominal, aumentando essa diástase. Então, vamos tomar cuidado com esses tipos de cinta, né? Não é porque tem uma técnica que utiliza um tipo de cinta que todas as cintas vão utilizar. Mas vamos lá. Em se tratando de tratamento, o tratamento ele pode ser através de exercícios, fisioterapia, bandagens e cirúrgico. Como eu falei, vai depender do tamanho da diástase. Abaixo de 5 centímetros, se você não tiver nenhuma complicação, você pode fazer. Os exercícios mais utilizados são no Pilates, lembrando que tem vários exercícios contraindicados, então você tem que pensar, a pessoa ela não tem força abdominal, então qualquer exercício que eu colocar para ela, que ela fizer uma força excessiva abdominal, ela vai estufar o abdômen e vai empurrar os órgãos contra a parede e não vai segurar aquele abdômen. Então qualquer exercício ou até carga, às vezes, por exemplo, eu tenho diástase e vou fazer um exercício sentada, mas eu coloco muita carga. Por exemplo, na cadeira extensora, né? Coloco muita carga para a perna. Você vai compensar de alguma forma. Porque você sempre precisa do seu abdômen para você fazer outros tipos de exercício. Não é somente para a perna ali. Como eu estou citando esse exemplo de perna, seja de braço, você precisa... lembrar o pessoal, a cadeira extensora, você está sentadinho assim na cadeira, né? E você vai fazer esse movimento. Lembrando que o seu tronco está aqui, você tem que manter ele paradinho. Para você manter ele paradinho, você faz força abdominal e força lombar. Então, você vai chutar e voltar. Chutar e voltar. Para você manter o corpo reto, força abdominal e força de lombar. Mas aí você não tem força abdominal e coloca muita carga ali. Então, você vai prejudicar a diástase e não vai estar trabalhando. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Em relação, como eu estava falando, em relação aos exercícios. Tem exercícios de Pilates, os exercícios da moda, que são os hipopressivos. E aí que entra uma questão delicada. Que a gente tem a ginástica abdominal hipopressiva, e tem o que eu acredito que todo mundo já está ouvindo, o LPF, que é Low Pressure Fitness. Os dois são iguais? Não. Eu fiz o curso, então eu sei a diferença de cada um. Os dois não são iguais. Tem o mesmo fundamento? O LPF, sim, tem fundamentos da ginástica hipopressiva, mas não é a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado. Por conta do vácuo. Por que eu falo isso? Nem todo mundo pode fazer vácuo. Se você faz o vácuo eu tô falando especificamente da ginástica abdominal hipopressiva, tá, gente? Ou LPF, do hipopressivo, o exercício hipopressivo que ele utiliza o vácuo. Tem pessoas que não precisam fazer o vácuo. A ginástica abdominal hipopressiva, ela trabalha a postura. Quando eu trabalho a postura e a tonificação, eu vou conseguir tonificar aquela musculatura da região abdominal. Vou trabalhar a postura, então, às vezes, você cria uma barriga simplesmente por conta da sua postura, e não necessariamente porque você tem algum problema. Então, quando você trabalha a ginástica abdominal hipopressiva, você trabalha tudo isso. Não é só o vácuo que é importante. O LPF, ele tem liberação miofacial, além de algumas características da yoga também. Ai, Nick! E aí você tem algumas características também da yoga. E quando você faz, às vezes a pessoa, ela não contrai a musculatura correta e você coloca um vácuo e aí ela relaxa aquela musculatura ao invés de contrair e faz o afastamento da musculatura do reto abdominal ao invés de aproximar. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o vácuo. O vácuo é quando você suga. Porque tem muita gente de várias áreas aqui, então tem uma galera de educação física, uma galera curiosa, né? E tem a galera da fisioterapia também, todo mundo aqui misturado, tá? Então manda o bronco e explica pra gente o que é esse vácuo aí.
O vácuo, ele já é utilizado há muito, muito tempo. Se vocês forem pegar fotos de vários halterofilistas, eles utilizavam porque ele ajuda a você aumentar a sua parte cardiorrespiratória, você melhora ela e você acaba tendo mais força para pegar mais peso. Por isso que eu tô falando, ó, já começa por aí. O vácuo não é para todo mundo, depende do objetivo, do que você quer. O vácuo nada mais é do que quando você inspira, solta todo o ar e ao invés de inspirar o ar novamente, você suga o abdômen, fazendo aquele, como se você estivesse sugando toda a sua barriga para dentro, fazendo aquela, um buraco na barriga, como se você fosse colar a sua barriga nas costas. Não sei se ficou muito claro, mas é o vácuo. Vou tentar mostrar. O pessoal está aqui, aí faz uma respiração para fazer isso. Trazer a parte da barriguinha para dentro, trazendo todos os órgãos e o abdômen para dentro. Então, ele está aqui e faz isso aqui, ó. Tá aqui, exatamente. Acho que... Exatamente. Abraço, Vitão. E aí, quando você faz o vácuo, que você não contrai a musculatura corretamente, você acaba afastando as paredes do reto abdominal. E aí, por isso que eu falo que você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, você pegou uma aluna lá com 3 centímetros de diástase e de cara já vai passar lá um LPF, um hipopressivo e pede para ela fazer o vácuo. Ela está começando a fazer o exercício, ela não tem noção corporal de como é o exercício, que musculatura contrair, qual musculatura manter contraída durante o vácuo, então ela não vai fazer corretamente. Não que o exercício não sirva para ela. Ele pode servir daqui 1, 2, 3 meses, mas no início a gente tem que tomar cuidado com isso. Voltando lá para o tratamento. Pilates, ginástica... eu recebi aqui algumas perguntas, o Tiba está aí, eu já anotei aqui, Tiba, daqui a pouco a gente faz as perguntas para a Fabi, beleza? Só para o pessoal aguardar um pouquinho mais, a gente ainda tem mais 23 minutos, acho que dá tempo de responder todo mundo. Opa, vou acelerar um pouquinho aqui. Tem o exercício, dos exercícios, né? O Pilates, a ginástica abdominal hipopressiva e a técnica Tupler. A técnica Tupler, ela é uma técnica em que você faz alguns exercícios e você utiliza uma cinta durante tanto os exercícios quanto pós o exercício. Você passa 24 horas praticamente com a cinta. Você tira a cinta simplesmente para tomar banho. E aí, o que essa cinta faz? Ela mantém aquela musculatura próxima e os exercícios atuam na tonificação e no fortalecimento. Então, quando você termina o tratamento, você fechou a diástase. Lembrando que, independente do exercício, independente da técnica, vai depender do profissional que está trabalhando com você e de você mesmo. Porque não adianta o profissional ir lá, falar, ensinar, desculpa a palavra, mas ser o pica das galáxias, e você faz só no dia que ele fala. Você volta para casa, passa 5 dias sem fazer o exercício. Gente, milagre não existe. Existem outros tipos de milagre, mas de fortalecimento, definição, magicamente ainda não inventaram, não. Eu queria, sim, também, mas não inventaram, não. Voltando aqui. A fisioterapia, ela pode ser com radiofrequência e com eletroestimulação, para você fortalecer aquela musculatura. As bandagens. Alguns exercícios são positivos e outros não. Você coloca a bandagem para aproximar a parede abdominal, né, o reto abdominal. Mas tem alguns estudos que dizem que não viu o resultado e tem outros que não. Eu trabalho associando várias técnicas, eu não trabalho só com uma técnica. Quando eu pego um paciente, eu não chego para ela, vamos trabalhar só LPF. Não, primeiro que eu vejo o que ela precisa e aí eu posso utilizar LPF, posso utilizar Pilates, posso utilizar bandagem, posso utilizar tudo com ela. Desde que seja, que ela precise daquilo, né? Cirurgia, que teve até pergunta sobre cirurgia também. Muitas. Cirurgia. Graças a Deus existem alguns médicos que, pacientes minhas, chegaram para o médico, eu vou fazer cirurgia. E o médico falou, não vou fazer cirurgia em você. Primeiro que a cicatriz é grande, é uma cirurgia
não é que ela é agressiva, mas imagina abrir o seu abdômen e aí costurar, depois fechar tudo. Toda cirurgia tem um risco, né? É uma cirurgia tecnicamente simples, não sou cirurgiã, mas como fisioterapeuta, tecnicamente é simples, né? Não é uma cirurgia de ligamento, que tem um tratamento mais longo, não é. Mas se você não tem nenhuma hérnia, nenhuma complicação, não tem dor, tem 3 centímetros de diástase, para que fazer cirurgia, né? Vamos treinar, Mas né? vamos malhar, vamos caminhar, vamos trabalhar a respiração, gente. Quando você trabalha a respiração corretamente, você faz uma força abdominal que é melhor que muito abdominal. Quando a pessoa faz... Às vezes eu passava para os meus alunos exercício respiratório, eles passavam 2 semanas, pô, lembrei de você a semana inteira. Então, se você trabalha a respiração corretamente, você já trabalha força abdominal ali também, né? Então, no caso, a pergunta, se eu não me engano, de cirurgia era... Uma era se existe só exercício e existe cirurgia. Não, existem os dois. Vai depender do caso. A Daiane perguntou, né, se a reação é corrigida pelo exercício ou só com cirurgia, né? Vai depender do tamanho, né? Vai depender do tamanho e se não tem nenhuma outra complicação. Que foi a mesma pergunta do Vitor também. E quais seriam os centímetros que não seriam cirúrgicos, né? Que aí você disse que até 5 dá para dar uma treinada que vai ficar numa boa. Isso. Depende muito da pessoa e se não tiver nenhuma complicação. Porque até 1 centímetro é fisiológico, então muitas vezes isso não vai ter nenhuma diferença, não vai ter nenhuma questão estética para você. Então, às vezes, se a pessoa tem 5 centímetros e ela consegue reduzir 4, 1 centímetro não vai ser nada, não vai ter nenhuma influência. E aí a gente tem aquela pergunta que quanto tempo de treino, né? Como seria esse tratamento? E quanto tempo esses tratamentos demoram? Só abrir um parênteses, dar um abraço ao meu amigo Luiz Fernando, que está estudando medicina fora do país. Abraço, meu querido. Bom você estar por aqui, viu? Então, em relação ao tempo de treino ou de tratamento, isso vai depender muito, muito da pessoa. Estudos já comprovaram que, principalmente a técnica Tupler e a ginástica abdominal hipopressiva, no máximo 3 meses, uma diástase de até 4 centímetros, você consegue fechar. Só que as 2 técnicas, você precisa fazer o exercício todo dia. Se você não fizer o exercício todo dia, você não vai conseguir em 3 meses. Então, esse tempo, Fabi, seria assim, do dia, quanto tempo por dia, mais ou menos? Pelo menos 30 minutos. Por quê? Porque tem a questão muscular, né? Da memória muscular. Quando você faz o exercício, isso não é só para diástase, nem só para técnica abdominal hipopressiva, não. Isso é para questão muscular também, de musculação. Quando você faz uma atividade com um tempo menor que 30 minutos, lógico, você não vai fazer lá flexão durante 30 minutos. Eu tô falando trabalhar o grupo muscular como um todo, né? Senão, eu acho que ninguém consegue fazer 30 minutos direto de flexão. Por favor, gente. Mas o músculo da gente... Oi? Arrumar um cara desse pra fazer um teste desse. O músculo da gente, ele tem uma memória. Então, se você faz pouco tempo daquilo dali, ele não vai entender que é para continuar, dar continuidade naquilo futuramente. Então, é como se no outro dia você voltasse à estaca zero. Por exemplo, existem técnicas que falam que 5 minutos diário vai resolver. 5 minutos de musculação diário resolve? Difícil, você vai ficar com hipertrofia? 5 minutos de corrida você emagrece? Então, acho que a gente precisa pensar nisso daí, nesses 5 minutos. Eu acho que 5 minutos a gente não consegue nem almoçar. Por favor, né? Partindo lá das 23 mastigadas, não dá para almoçar, não. Não dá nem para almoçar. Nós recebemos a outra pergunta aqui já no direct. Eu não sei se eu consigo conseguir compartilhar aí, ó. Ah, sim.
O fortalecimento de core é indicado para diminuir a diástase. Sim, com certeza. Né? O core é aquela caixa de força abdominal, que então você tem que fortalecer as 4 paredes, que é anterior, posterior e as laterais. Sim, você vai fortalecer. Lembrando que alguns estudos recentes, de 2018 e 2017, demonstraram que quando você faz o fortalecimento do reto abdominal isoladamente, ele não melhora a diástase. E quando você faz o fortalecimento do transverso, ele também não melhora. Você tem que fazer o fortalecimento do reto abdominal e o alongamento do transverso. Aí sim ele vai melhorar a diástase. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisinhas desse tipo, quando você fala do core, quando você fala daquela caixa de força, né? E só um detalhe, só uma curiosidade assim, rapidinha, os artigos, as pesquisas, na realidade, que aumentaram ou que começaram a pesquisar sobre diástase, tiveram um aumento a partir de 2015. Então, de 2015 para trás, a gente não tem quase nada de exercício, de tratamento, de praticamente nada em relação à diástase. E o boom foi de 2018 a 2017, onde a gente teve mais publicação de artigo relacionado a esse tema. Será que não foi por conta do exercício da moda? Com certeza, eu acredito que sim, mas eu acrescento. Eu acho que foi muito por conta da estética também. Porque de uns tempos para cá, a estética é muito, muito forte, né? Pra gente. Então as pessoas começam a... Ih, ó, Pulga, Gui, quanta saudade, quanto tempo. A gente começa a ficar muito focado na estética, né? Então, por conta da estética, tanto que agora, de 2017 para cá, tem muito artigo relacionado a tipo de cirurgia, para ver se existem cirurgias melhores e menores. Porque quando eu falei, não sei se alguém já chegou a ver, mas quando eu falei da cirurgia da diástase, imagina a sua pelve. O corte é de ponta a ponta da pelve. É na região bem baixa mesmo, ali perto do pubis, mas é de ponta a ponta. E então, tem que puxar para dentro, né? Então você puxa do ele gancho, costura. Ele puxa de um lado, puxa do outro e costura. Parecido com quando o pessoal vê uma abdominoplastia, quando puxa as partes da pele, né? Só que é o músculo que ele está puxando. Exatamente, então, exatamente. Se torna muito agressivo porque vai diretamente no músculo, não está ali na derme, né? Então... aí a cicatrização é mais demorada. E aí o tempo que você vai passar de repouso é muito maior do que você passar os 3, 4 meses treinando para diminuir a diástase e ter uma vida e uma estética melhor. E a cirurgia, ela vai melhorar ali a sua parte estética, né? Ela não vai fortalecer. Então, se depois, por um acaso, você engordar, engravidar, acontecer alguma outra coisa, sua dor na lombar vai continuar, seu problema postural vai continuar. Então, a gente tem que avaliar bem o caso, né? Então, conversar bem, ver se realmente chegar no médico e ver, é só uma questão de estética, será que eu preciso passar por tudo isso? Ou se eu me esforçar um pouquinho mais, eu consigo resolver o meu problema? Isso é muito complicado, porque assim, a minha preocupação sempre e eu falo para meus alunos e para quem eu conheço, é fazer uma boa avaliação. Né? Porque antes de prescrever, você pode conhecer todos os exercícios do mundo, mas se você não tiver uma boa avaliação, não adianta nada aquela sua lista de exercícios, né? Porque, como você disse, você usa várias técnicas. Além da boa avaliação, o seu conhecimento das técnicas faz com que você tenha um trabalho melhor. Porque, às vezes, o nosso aluno ele quer coisas diferentes durante os treinos. Ele não quer repetir, por exemplo, a respiração 3 meses, né? Ele quer fazer uma coisinha diferente. Então, isso é bom, né? Conhecer várias técnicas e realmente... E tem outra questão também, né? Às vezes o exercício ele já não vai estar tendo aquele efeito mais no aluno. Você precisa mudar o tipo de exercício para ter melhores resultados também. Às vezes você fazendo a mesma coisa, o músculo vai acomodar de alguma forma.
ou você aumenta, igual na musculação, ou você muda o exercício ou você aumenta a carga. Se você fica naquela mesmice, exatamente. Houve já adaptação, então você tem que aumentar. Isso, tem a questão do próprio aluno também, né? Tem aluno que se adapta melhor a um exercício e tem aluno que não gosta. Eu já ouvi falar muito, não gosto de musculação, prefiro pilates. E o contrário também, não gosto de pilates, prefiro musculação. Então, você tem que fazer uma boa avaliação e conhecer bem quem que você vai tratar para você tratar ele corretamente. Porque às vezes você começa a fazer, pode ser a melhor técnica que tem. Só que ele não se adaptou àquela técnica. Oi, Vitinho. O paciente ou o aluno, ele não se adaptou àquela técnica, ele vai se sentir desestimulado, ele não vai conseguir fazer corretamente o exercício. Então, você tem que estar atento a isso também. Então, sugestões, galera. Treinem, façam as atividades, procure um profissional, né? A gente todo dia eu falo isso nas lives, né? Procure um profissional também que seja registrado, que tenha o seu prefito, que tenha o seu CREF, que realmente fez os cursos para estar tratando vocês. Tem muita gente na internet tratando de tudo. Então, esses caras são ninjas. A gente estava brincando aí que agora são os treinos ninjas. Né? O cara resolve tudo em 20 dias, tudo em 15 dias, e às vezes não é bem assim. Né? A gente estuda aí um pouquinho. Ontem eu estava na live do Tiba falando aí que estudou aí não sei quantos mil estágios, né, Tiba? Não sei quantos anos para mestrado e tudo mais, e chega um cara que vai resolver sua vida em 15 dias. Chegou uma perguntinha. Cirurgia deve ser a última opção para tratamento, acredito eu. A Fabi tem dito isso, né? Que a gente tentar fazer com exercício físico e a cirurgia, realmente, se estiver te atrapalhando bastante e estiver te afetando também, porque às vezes a estética vai acabar afetando o psicológico e aí a gente começa a ter outras complicações, né? Exatamente. Fabi, a gente tem aí mais praticamente 5 minutinhos. Eu vou aproveitar então esses 5 minutinhos para agradecer. Eu acho que é um tema que a gente pode ficar aqui a noite toda, principalmente a parte do tratamento, falando da parte do Pilates, a parte do LPF, né? A parte que a gente falou pouco da fisioterapia, né? Que é parte da eletroestimulação, corrente russa, que é um pouco mais presencial, né? E como em tempos de pandemia a gente tem que estar tratando essas pessoas um pouquinho à distância. Eu queria te agradecer muito, muito mesmo. Você sabe o carinho que eu tenho por ti, pela sua família, né? Obrigado, Arthur, por ter liberado a Fabi para ficar uma horinha batendo papo com a gente, né? A gente está longe, né? Mas a gente sabe do tanto que você está trabalhando, do tanto que você está dando suas aulas, seus treinos, mantendo aí a profissão, né? Mesmo longe, né? Que a gente sai do seu foco, né? Deixa o estúdio de Pilates e vai para uma outra realidade, mas mesmo assim continua trabalhando bastante. Aí o Vitor falando da esposa dele, faz bastante resultado, né? Faz bastante, né, os exercícios. Ela fez o LPF, a gente fez o curso juntos. Né? Tem até live dela de vez em quando, Vitor. Lembrar para a gente divulgar para o pessoal tá treinando junto com ela. Né? Eu vi uma live esses dias aí no final de semana. É bem importante. Muito obrigado. O espaço aqui está aberto para você quando quiser vir falar de qualquer assunto que você queira, de tudo que você achar que é importante, que a gente pode transmitir aos nossos amigos, porque todo mundo que está aqui dentro é ex-aluno ou é aluno, mas são pessoas que a gente gosta bastante. A gente pode estar contribuindo com a saúde dessas pessoas, com a qualidade de vida delas, que elas possam melhorar um pouquinho. Eu brinco, se a gente conseguir atingir uma dessas pessoas e elas começarem a se cuidar, eu já fico muito feliz. Obrigado. Gratidão demais. Eu que agradeço o convite, agradeço a todo mundo que participou aí, que perguntou, meus alunos que tiveram por aí, ex-alunos, minha mãe, meu marido, amigos, agradeço todo mundo, principalmente a você pela confiança no trabalho, pelo convite, eternamente grata a vocês, você sabe muito bem disso. Eu tô aqui, eu sou fã de carteirinha, não é de hoje, não vou falar desde quando, porque o pessoal vai achar que a gente é muito velho. Tá, mas é verdade.
né? Senão o pessoal fica aí. Ai, obrigada, Alex. Né? Alex, Obrigada. foi meu aluno, hoje professor de educação física, gente boa demais. Tiba, obrigado pela presença. Vitinho, Vitão. Minha prima, obrigada, gente. Até a Cintia apareceu aí agora há pouco, que beleza, né? A família toda aí, minha mãe. Obrigado, pessoal. Opa! Espero que vocês tenham gostado, né? E vou tentar dar um jeito de colocar isso lá no GTV, que eu não sou muito bom nisso, mas eu estou aprendendo. E vou deixar para vocês poderem assistir num outro momento. Obrigado. E qualquer dúvida. Ó, gente lá do Chile, graças, meu amigo! Tá vendo? Internacional. E quem quiser também, pode mandar mensagem, que a gente tira dúvida também, sem nenhum problema. Se ainda ficou alguma dúvida, ainda para responder aqui. Passa de novo o Instagram aí, Fabi, para o pessoal que não tem anotado. O PHF Físio. PHF Físio, né? Isso, exatamente. Aí só mandar lá que a gente responde. Então, qualquer dúvida aí sobre diástase, alguma coisa nesse sentido, manda mensagem para a Fabi. Ou se não está com dificuldade, manda para mim que eu mando para ela, a gente faz esse link. O importante é que a gente cuide da nossa saúde. Exatamente. Beijos, mais uma abraços. vez, muito obrigada. Se cuidem. Galera, brigadão. Vejo vocês amanhã. Amanhã nós temos uma live falando da importância do registro no CREF. Né? A gente vai ter o nosso convidado muito aqui, o professor Daniel Veloso. Daniel Veloso, que é conselheiro do CREF, é professor de instituições do ensino superior, e ele vai explicar para a gente dessa importância, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde a gente está tendo aí muitas pessoas na internet passando treino, montando treino, e até globais sendo processados por conta de estarem fazendo da nossa função algo comum. E que a gente estudou um bocadinho para poder estar aqui passando esse tipo de exercício para vocês. Agradeço. Amanhã, 8h30, aqui no nosso Instagram. Beijos, galera. Abraços para todo mundo. Tchau, tchau. E a gente se vê. Tchau, beijo.